Então aqui, hoje nós vamos então falar dos conversores analógicos digitais, porque nós vamos então trabalhar com aquelas entradas ali do Arduino analógicas, né? E antes da gente entrar no tema especificamente, só queria fazer uma revisão rápida com vocês, com certeza não vai ter nenhuma dúvida. Então é a aula 12 aqui, nós vamos falar então sobre os conversores analógicos digitais. Basicamente, a gente vai trabalhar então as entradas analógicas. E, efetivamente, a gente vai trabalhar também com as PWMs, tá bom? Muito bem. Só para a gente revisar, né? Eu não sou muito da área, então é só para a gente revisar um conceito básico aqui, que é a ideia de divisor resistivo. Com certeza vocês já viram isso, né? Se lembram claramente e sabem fazer como ninguém essas divisões, né, resistivas. Então aqui a gente só vai fazer uma recapitulação, certo? Quem cala consente, beleza? Então vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação, tá? Você tem um microcontrolador que tem aí uma saída de tensão só de 5 volts, não é igual ao Arduino que tem as duas. Vamos pensar num outro, né? Uma outra placa aí que não seja Arduino, que ela só tem, por exemplo, a possibilidade de 5 volts. Entretanto, você acabou de comprar, né, com muito suor, sacrifício ali, né, um sensor, seja ele qual seja, qual for, que efetivamente só funciona com 3,3 volts, né? Como que você pode fazer para utilizá-lo, né? E aí você deu uma olhadinha lá no datasheet desse módulo sensor e viu que ele tem uma possibilidade de variação aí de 3 a 3,5, ou seja, ele não é tão rígido assim, tem que ser 3,3. O que você pode fazer? Então, revendo aí os conceitos, né, de eletrônica básica, a gente viu que a gente pode utilizar, por exemplo, resistores para baixar, né, a voltagem aí, né? E aí tem aqui essa fórmula aqui, com certeza vocês aprenderam, essas duas fórmulas aqui, ó, que aqui, ó, a voltagem de output aqui é igual a voltagem de entrada vezes, né? Se você utiliza, então, 2 resistores e sai aqui no meio aqui deles, ó, a voltagem de entrada vezes o resistor 2, né? Sobre o resistor 1 mais resistor 2, né? Ou se você já sabe efetivamente a voltagem de output, né? E você tem lá 2 resistores, ou tem um resistor, você quer saber qual resistor que você tem que comprar, né? Para obter essa voltagem aqui de saída. Então, aí você põe nessa fórmula, basicamente é uma variação dessa anterior aqui. Vamos imaginar o seguinte, ó, se você tem 2 resistores iguais de 300 ohms, né? Aí você tem lá uma saída, uma entrada, né, de 5 volts, como a gente falou, coloca lá, então coloca aqui 300 ohms, aqui 300 ohms, o que vai sair aqui, né, pela fórmula básica, né, quando eu tenho os resistores iguais, basicamente eu divido, né, a voltagem de entrada ao meio, né, então você sai com 2,5 volts, mas isso aqui não é ainda suficiente para aquele nosso caso específico, né? Então vamos pegar o seguinte, ó, eu tenho já aqui de um resistor de 300 ohms. Qual que é o segundo aqui que eu vou ter que trabalhar para efetivamente, que eu tenho que comprar para dar certo, né? Então a gente aplica lá na segunda fórmula, lá, quero saber o R2, sendo que a voltagem de saída seria 3,3, vezes 300, né? 5 menos 3,3. E aí, aplicando aqui, daria algo em torno de 582,35. E aí, então, a gente poderia tentar comprar algo, né? Um resistor em torno de 560 ohms. Vamos pegar a primeira fórmula, novamente, vamos aplicar e vamos ver se efetivamente vai dar algo em torno disso. Então, olha lá. Aplicando aqui, ó, 5 vezes 560, que é o R2, sobre o 300 ohms, que é o R1, mais o R2, daria, então, 5 vezes esse valor aqui, 0,6516,
que daria, então, uma saída de 3,25, ou seja, agora a gente conseguiria, então, utilizar aquele nosso módulo. Pessoal, eu falei alguma coisa aqui que vocês não saibam? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo. Beleza, então tá bom. Então, acho que a gente conseguiríamos utilizar. Esse princípio aqui, ó, de divisão, por que para falar, né, de este conversor, né, a gente está falando desse tipo de divisor resistivo, né? Então, aqui, ó, tem uma calculadora para fazer isso, aí depois vocês acessam, né? É que, basicamente, quando a gente trabalha com sinais analógicos, né, eu vou ter, então, possibilidade de trabalhar com transdutores e sensores, efetivamente, que vão utilizar aí grandezas, né? Então, os transdutores são elementos físicos, né, que transformam grandezas físicas em outra. Então, a mola da balança, por exemplo, né, transforma a força em deslocamento do ponteiro. Então, quanto maior força, né, maior o deslocamento. Já os sensores, né, eles vão utilizar os transdutores, isso daqui, com circuitos eletrônicos extras, de modo que a grandeza a ser medida seja transformada num sinal capaz de ser lido pelo microcontrolador. Só para a gente entender, né, o microcontrolador, como qualquer microprocessador, como qualquer computador, ele, né, não vai entender, vamos supor, variações analógicas. Ele só vai trabalhar com grandezas digitais. Então, eu vou ter que ter algum meio de campo ali, né, ou seja, que vá fazer essa tradução. Então, quando eu tiver um sensor que ele é analógico, vai entrar ali, né, em um daqueles meus pininhos ali, aqueles 6 pininhos ali analógicos, eu vou ter que ter algo, né, que faça a tradução. É mais ou menos assim, né? O sensor vai estar falando japonês e eu só entendo português, né? Então vai ter que ter um intérprete ali no meio de campo fazendo essa tradução, né? E aí, né, eu vou ter, então, algumas possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho sensores resistivos, né, que vão basicamente me dar, né, este sinal analógico, né, em termos de valores, só que como é que ele, né, sensor, vai fazer essa diferenciação? Por meio, né, da resistência, né, de resistências internas. Então, por exemplo, um potenciômetro, né, ele tem, então, uma resistência material aqui variando de acordo com o curso, né, efetivamente, do pino aqui central, certo? Então, quanto mais, por exemplo, à esquerda, menor a resistência, quanto mais à direita, maior a resistência deste material aqui, basicamente. Consequentemente, aqui, né, em virtude da maior resistência, eu vou ter, então, uma saída aqui, né, com uma voltagem menor. Consequentemente, se eu for para cá, que eu tenho uma resistência menor, então a voltagem aqui vai ser maior. A mesma coisa acontece, né, por exemplo, com um sensor de luminosidade. Então, internamente aqui, né, eu vou, então, transformar, né, basicamente, a luz, né, como um material, né, que eu vou utilizar, algo, né, que eu vou utilizar para aumentar ou diminuir a resistência, basicamente. Então, tem um material aqui que, quando a luz incide, ele aumenta ou diminui a resistência, né? Basicamente, esse é o princípio aqui. Consequentemente, né, eu vou ter, então, uma passagem maior ou menor. A mesma coisa aqui, né? Um sensor aqui de temperatura internamente aqui, dependendo da temperatura, eu vou ter maior ou menor resistibilidade, tá? Esses são
alguns exemplos de sensores resistivos, tá? E tem também sensores ativos que, efetivamente, eles já possuem, né, internamente algo que faça essa interpretação, né? Então, eu tenho uma interpretação interna, né? Basicamente, são circuitos eletrônicos internos aqui, que já fazem, então, a entrega de uma tensão já efetivamente calculada, né? Muito bem. E o que efetivamente a maioria, então, desses sensores aqui, basicamente, vão fazer, né? Então, eles vão entregar uma variação na voltagem. Então, eu vou ter que pegar essa variação, né, e transformar isso, né, basicamente, em algo que eu conheço, né? E aí eu posso utilizar, por exemplo, ó, um conversor analógico digital, né, utilizando aqui, basicamente, resistência, né, as resistências aqui. Então, esse jogo de resistências aqui, né, vão me dar, então, uma variação aqui, basicamente, nos valores dos bits, né, dos bits 1, 0 e 1 aqui, né. Então, aqui é um circuito, né, utilizando aqui portas lógicas, né, fazendo exatamente essa variação aqui de acordo com o grau aqui de entrada e entrada aqui que eu vou ter, tá? Muito bem. E é basicamente isso que ele vai me dar, né? Então, dependendo, né, da voltagem ali de entrada, eu vou entregar basicamente um número binário ali, basicamente uma sequência de bits que vai me dar, então, basicamente um grau aqui que eu vou depois converter e transformar, né? Se vocês se lembram, né, aqui, olha só, eu tenho aqui as entradas analógicas e vejam só o que tem de informação que a gente já passou para vocês, e efetivamente isso aqui está no datasheet, né, do microcontrolador, né? Basicamente, a resolução dos pinos de entrada aqui é de 10 bits. Então, o que vai acontecer? Quando você liga um sensor aqui, então, por exemplo, no pino A0, né, esse sensor, que é basicamente analógico, ele está entregando, né, uma voltagem, né, que tem uma variação, sei lá, de 0 a 5. Muito bem, vamos imaginar que ele está entregando 2,3 volts, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que traduzir esses 2,3 volts para uma sequência de 0, ou seja, 10 bits até 1. Então, eu vou ter que ter, né, uma graduação dentro dessa variação, ou seja, de 0 a 1024, né, se a gente transformar os bits, né? Então, só para a gente lembrar aqui, né? Então, imagina só, eu tenho lá 0, 0, 0, né? 0, 0, ou seja, aqui eu tenho 10 bits, certo? Então, eles vão crescendo. Então, o próximo aqui é 0, 0, 0, 0, 1. O próximo, 1, 0. O próximo, 1, 1. E assim sucessivamente até chegar em 1, 1, 1, 1, 1, né? Só para a gente lembrar, né, da tabela verdade, etc., né? Então, a gente teria essa variação aqui. Então, esse aqui seria o meu 0, esse aqui seria o 1, se a gente transformar isso aqui para decimal, né? Esse aqui seria o 2, esse aqui o 3, até chegar em 1023, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Estou falando coisa nova? Não, né? Tá tranquilo? Tranquilo. Maravilha, maravilha. Então, o que vai acontecer? Então, se eu entregar aqui, por exemplo, 2,3 volts, né? Então, é uma regrinha
quase que de 3, né? Então, eu tenho aqui, ó, sei lá, se eu entregasse 5 volts, eu teria 1023. Como eu estou entregando 2,3, eu vou ter aqui, então, X. Então, aplicando uma regrinha de 3 básica aqui, ó, eu consigo entender o que é esse 2,3 em termos aqui de bits, né? Então, vejam que ele vai aproximar, né, também, certo? Então, às vezes, não é exato. Então, ele vai ter o quê? Lembra aquela ideia de patamares, né? Então, eu vou ter patamares, né? Sei lá, na minha curva. Então, eu vou ter degraus, né? Que é a ideia de quantização, né? Então, eu vou ter quantums aqui, né? Então, eu vou ter porções que efetivamente vão representar valores, né, aqui, desse outro lado aqui, o 0, 1, 2. Então, deste lado aqui, que é sei lá, analógico, né? Então, eu tenho uma variedade quase que infinita de possibilidades dentro de um degrau. Mas essas possibilidades aqui, elas vão me dar apenas um número aqui, que é basicamente, né, uma conversão que está sendo feita, tá? Então, é isso. Quando eu entrego aqui, então, um valor, então existe um conversor interno aqui no microcontrolador, né, que vai basicamente me dar uma sequência binária. Basicamente é isso que acontece. Então vamos ver como isso funciona, né? Então vamos fazer um primeiro projetinho, né, tendo efetivamente um sensor ali, né, que está me entregando um valor 100% aqui analógico, né? Então, ele está lendo aqui, ó. Então, ele está variando, né? Fazendo uma variação de 0, né? 0 a 5 volts, né? E ele vai me entregar aqui, então, na porta A0, este valor, né? E eu vou apresentar esse valor, que é, basicamente, um valor que vai estar entre 0 e 1023. Por quê? É esse o valor que ele está lendo aqui? Não, ele está lendo aqui um valor entre 0 e 5, mas ele vai me entregar isso, né, em termos de 0 a 23, ou seja, aquela sequência de bits, tá joia? Então vamos ver como que a gente monta isso daqui. Então vamos montar lá no Tinkercad, né, este circuito aqui, e vamos ver, né, vamos fazer então um programinha basicamente que vai então ler isso, né? Então, só para a gente entender aqui, né, a gente vai hoje, né, começar a trabalhar. A gente já trabalhou com isso, né, mas hoje a gente vai aprender. Então, a gente vai trabalhar com a saída serial, né, para obter os valores e, para tanto, né, nós temos que inicializar a saída. Então, isso daqui, ó, eu estou inicializando, né, basicamente, uma classe, né, que tem ali uma série de métodos, né? Então, o serial aqui, ó, é uma classe que vai trabalhar com saídas seriais, e o que vem depois do ponto são os métodos desta classe, tá? Então, aqui o begin vai inicializar, e eu tenho que passar aqui o valor, né, em bits por segundo, que eu vou, então, basicamente estabelecer a comunicação, tá? Então, eu estou inicializando e ela vai começar a estabelecer a comunicação na taxa de 9.600 bits por segundo. Ou seja, o clock ali, né, vai ser de 9.600 por segundo. Muito bem. Depois, olha só, eu vou utilizar outras funções, que são basicamente, ó, cadê o cursor aqui? Não estou vendo o cursor. Aqui, achei. Aqui, ó, o print, né, e o println, tá? São duas funções que vão fazer basicamente a mesma coisa, só que print, né, ele vai imprimir na mesma linha, e println ele vai pular para outra linha, tá? Então aqui, por exemplo, depois que eu apresento voltagem aqui, também ln aqui, ó, para sair na outra linha, tá? Então ele vai apresentar aqui, ó, tensão e o valor
correspondente a isso, tá joia? Basicamente essa é a ideia aqui. Então, o que que acontece? Quando eu fizer a leitura lá, ó, o analog read, né, dentro de um determinado pino, que a gente vai definir ele como sendo o A0, ele vai ler esse valor. Esse valor, ele vai me entregar e colocar dentro do sensor value aqui, ó, tá vendo? Aí eu tenho que fazer o quê? Uma adaptação, né, deste valor aqui, ó, para uma voltagem, ou seja, eu estou entregando aqui um valor entre 0 e 1023, tá joia? Então aí eu vou ter que converter isso, né, para efetivamente entender qual é a voltagem disso, né? Então aí eu faço aquela regrinha de 3 que nós fizemos na vez anterior, só que inversa, né? Antes a gente entregava lá, né, naquele exemplo que eu mostrei, em volts, né? E eu obtinha um valor entre 0 e 23. Aqui eu estou fazendo o contrário, eu estou tendo, né, estou recebendo aqui um valor, né, nesse sensor value aqui, um valor entre 0 e 23, 0 e 1023, e aí eu estou convertendo ele para voltagem, para daí ver o que está acontecendo aqui. Espero um segundo e faço de novo a leitura lá no potenciômetro e imprimo novamente os valores. Então vamos ver isso aqui, né, como isso aqui funciona, e a gente pode utilizar lá o simulador, o Tinkercad, para fazer isso, tá? Então vamos abrir aqui, deixa eu ver, acho que eu já tenho isso feito lá. Aqui, ó, leitura de um potenciômetro. Editar. Então, só para a gente não perder tempo montando, né? Então, eu já montei aqui, é basicamente a mesma coisa. Estou utilizando aqui na minha placa, né, os valores, ou melhor, a energia do próprio Arduino, né? Porque eu não preciso nada mais do que isso. Então, energizei as duas pontas aqui. E aqui, ó, estou ligando, são 3 pininhos aqui, né, do potenciômetro. O primeiro aqui, ó, terminal 1, eu posso ligar um ou outro, tanto faz, né? Então eu estou ligando o terminal 1 aqui, ó, na fase, e o terminal 2 no ground, né, na terra, né? E aqui, ó, o que eu vou então obter a leitura é o que a gente chama aqui de limpador, né? Que é a leitura que eu vou efetivamente obter e vou ligar no pino A0, tá joia? Feito essa ligação, alguma dúvida aqui quanto à ligação, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Para mim tá ok, professor. Joia. Então eu vou agora no código, copiar aquele código, efetivamente, deixa eu aumentar aqui só para vocês poderem ver um pouco melhor. Opa, aumentou muito agora. Aqui, ó, exatamente aquele mesmo código. Então, estou definindo aqui que o sensor, o pino, né, de sensor, né, vai estar no A0. Estou identificando aqui, né, o valor de entrada como sendo inteiro. Por que eu estou identificando como sendo inteiro, né? A ideia aqui é ler, né, aquele valor que vai chegar, que já vem convertido para mim. Então, vai entrar um valor entre 0 e 1023. Então, eu preciso, né, definir aqui alguma coisa como float, alguma coisa. Não, um inteiro vai ser suficiente para ler. Lembra que o inteiro, né, ele vai ler um valor aqui entre 0 e 65 mil, blá, 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 né, alguma coisa assim, até 65 mil. Então, tá tranquilo aqui, eu posso utilizar um valor inteiro para tanto. Muito bem. E aqui, efetivamente, eu vou fazer a conversão, né? Então, aqui eu preciso de um valor do tipo flutuante, né? Ou seja, um decimal, com casas decimais, né? Um valor real, do tipo real, tá? Então, é um float, né, que a gente vai utilizar aqui. Muito bem. Aqui eu inicializei, né, como a gente falou lá, eu só espero um pouquinho para efetivamente acontecer a inicialização. Muito bem. E aí, aqui,
eu faço a mesma coisa, então eu vou ler, então no looping, né, eterno aqui, né, vamos falar assim, eu tenho aqui uma função que vai ler o valor do sensor, tá, que está no pino 0, né, e vai colocar naquela variável inteira que nós definimos lá em cima. Muito bem. Aí eu faço o processo de conversão, regrinha de 3 simples aqui, né? Pego o valor, multiplico, né, por essa, vamos falar assim, essa 1024 aqui dividido por 5.0. Por que eu não ponho só 5 aqui, né? Eu tenho que falar, tenho que colocar 5.0 para que efetivamente ele converta isso, né, para um valor do tipo real, né, com casas, né, decimais. Se eu fizer só 5 aqui, ele pode, o compilador pode entender que eu quero um valor, né, do tipo inteiro, porque eu estou trabalhando aqui com tipo inteiro, então ele pode fazer essa, vamos falar assim, essa aproximação e me entregar aqui um valor do tipo inteiro, né? Mesmo sendo uma divisão, ele pode me entregar isso aqui como sendo um valor inteiro. E aí eu não vou ter uma precisão aqui interessante, tá joia? Então ele vai também me entregar um valor inteiro para voltagem, mesmo sendo tipo float. Então, por isso que eu coloco aqui, ó, 5.0, tá joia? Para efetivamente ele forçar este valor aqui, né, do tipo real, e efetivamente a multiplicação aqui me entregar também um valor real, tá bom? Então, por isso que eu faço isso, esse ponto aqui. Muito bem, então aqui, depois que eu fiz essas duas, obtive o valor e fiz essa multiplicação aqui, eu exibo, então, o valor aqui. Só colocar um ln aqui, ó, só para ele pular para outra linha, tá bom? Muito bem. Deixa eu deletar aqui, pá. Muito bem. Vamos ver, então, o que isso resulta. Vamos iniciar aqui a simulação. Ele iniciou, né, já está aqui. E vamos ver aqui, ó, abrir o monitor serial para ver o que ele está acontecendo ali, ó. Então, vamos só reduzir aqui para a gente interagir com o potenciômetro. Então, ele está me entregando aqui, ó, o potenciômetro está totalmente aberto aqui, ou seja, sem resistência nenhuma. Então, ele está me entregando o valor né, de 1023 e eu estou fazendo essa conversão aqui de tensão e obtendo o valor 5. Vamos aqui, então, interagir. Então, vamos agora reduzir um pouco. Vamos ir aqui na metade, ó. Podem falar. Alguém aí abriu o áudio? Pode falar, se alguma dúvida. Então, aqui, ó, eu movi para metade o potenciômetro aqui, ele agora está me entregando 491, não é bem a metade, né? 491, e eu estou obtendo aqui, então, 2,4 volts. Vou mover para a direita, ó, outra coisa, lá, agora ele está me entregando 255, e a conversão disso daria em torno de 1,1 volt, tá? Até eu posso vir aqui, ó, e zerar. Agora ele está me entregando 0 volts. Tranquilo, pessoal? Aqui, entenderam a ideia? Pode usar ele como regulador de tensão, né, professor? Também, exatamente. Aqui ele estaria basicamente funcionando como um regulador de tensão. Então, ó, eu tenho aqui basicamente um curso, né, resistivo, né, e aqui também eu poderia fazer, né, aquele problema que nós vimos lá, meu sensor só funcionaria com 3.3, eu posso ajustar aqui, ó, para 3.3, quase, né, mais um pouquinho para cá, para lá, para cá. Opa! 3.2, tá chegando, hein? Tá difícil aqui. Aí. Professor, uma pergunta. No caso, eu poderia usar ele como regulador de tensão, vamos supor, eu usando uma bateria de moto no Arduino.
acho que não daria certo, né? Porque conforme que ela carregada, ela dá um pouco mais, né, de tensão. Aí o potenciômetro não ia conseguir manter aquele valor fixado, né? Você tá falando o seguinte, você quer uma coisa externa, então ao invés de você pegar aqui, ó, o interno, você estaria pegando uma tensão externa, é isso? Não, vamos supor, eu vou usar uma bateria de moto para ligar meu Arduino. Tá. Só que ela totalmente carregada, ela queimaria meu Arduino, né? Eu poderia usar um Não potenciômetro, não daria queimaria. certo, né? Não Ela, queimaria seu Arduino, não, porque, não? veja, uma bateria de moto daria 12 volts, não daria? Sim. Então, 12 volts o Arduino suporta tranquilamente. O que você não pode é, ligar a bateria aqui no Arduino e colocar ela para carregar. Aí Ah, daria entendi. um pico, né? Esse carregamento daria um pico assim, e manteria esse pico em torno aí de 17, 18. Aí queimaria o seu Arduino. Mas se você pegar uma bateria carregada, né, de 12 volts e colocar aqui no seu Arduino, não queimaria, porque ele aguenta 12 volts tranquilo. Ele consegue trabalhar aí de 5 a 12 volts. O que se recomenda é trabalhar com um pouquinho mais de 5, né, em termos de bateria externa, aí trabalhar em torno de 7 volts, né, seria o ideal, mas ele aguenta até 12. Então, se você não colocar para carregar simultaneamente, não teria problema nenhum. Mas vamos imaginar que você estaria trabalhando com uma bateria de 18 volts, né? E sem ser, estaria já carregada, você não está carregando ela, para não dar essa variação, né? Então, aí você poderia utilizar um potenciômetro, né, para regular isso. Só que é complicado, né, você trabalhar com potenciômetro fazendo esse trabalho de regulagem, né? Então, é melhor você trabalhar com a ideia aí com resistores, né? E aí você baixar via resistor. Ou utilizar um módulo, né? Específico para isso. Deixa eu ver se eu tenho um módulo aqui, ó. Um regulador de tensão. Ó. Eu tenho aqui um regulador de tensão. Deixa eu mostrar aqui na câmera para vocês. Deixa eu tirar aqui. Abrir aqui, ó. Aí, nesse caso, seria interessante trabalhar com esse aqui, ó, que existe especificamente para isso, né? Câmera. Abriu a câmera, abriu. Ó, esse daqui, ó, é um módulo regulador de tensão. Então, aqui atrás, ó, tá o sentido, né, da seta. Então, você coloca aqui, por exemplo, o seu 18, né? E aqui ele vai sair. E aí você tem, ó, esse tripote aqui, ó, que você vai regulando. Você tem uma chavinha aqui, você vai regulando o quanto você quer. E vamos falar assim, a voltagem de saída vai aparecendo aqui, tá? Então, quando você deixa ele totalmente aberto aqui, o que está entrando aqui está saindo aqui e vai aparecer aqui, ó, por exemplo, 18. Aí você vem aqui, vira essa chavinha aqui e vai regulando aqui conforme. Então, esse aqui seria ideal para você trabalhar neste caso específico que você está me falando, Walter. Beleza? Era isso ou não? Isso mesmo. Joinha, então. Então, muito bem. Aí você regularia, por exemplo, uns 9 volts ali, né? Então, estaria tranquilinho, daria para trabalhar. Eu não recomendo muito trabalhar com isso aqui, porque isso aqui também, se você pegar o datasheet, eu não sei, ele também tem algumas limitações aqui também. Então, tem que pegar o datasheet dele e ver se ele aguenta, né? Por exemplo, 18, né? E aí você consegue, com certeza, reduzir aqui, lógico. Mas fica algo, vai que você esbarra ali e abre ele todo. Acabou, né? Queimou seu Arduino, seu projeto, tudo mais. Entendeu? É só por isso. Muito bem. Continuando, então. Cadê aqui? Então, aqui, entendido.
Aí, vamos ver também, né, um fotorresistor, né? Basicamente aqui, então, um fotorresistor. A gente vai, então, vou imaginar o seguinte, né? Um projetinho aqui um pouquinho mais complexo do anterior, né? Mas trabalhando com a mesma ideia, né? Então, estão vendo aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, o fotorresistor aqui ligado, né? Então, eu vou entregar aqui, ó, um valor, né, para a entrada analógica, né? O que eu tenho que fazer, né, basicamente, é apenas trabalhar com aquela ideia, né, do pull down aqui. Eu estou fazendo um pull down, né, tá? Estou fazendo um pull down aqui e então eu tenho duas perninhas, né? Então eu tenho aqui, ó, o LDR com duas perninhas. Uma perninha, então, eu ligo na fase, né, com o resistor para fazer o pull down, e aqui ele vai ler, né, basicamente o que ele está me entregando aqui, né? Muito bem. E aqui eu ligo no terra, né, a outra perninha no terra. Muito bem. E aqui do outro lado, né, eu vou ter um LED que vai acender ou apagar de acordo, né, com a intensidade aqui, né? Então a gente vai determinar um limiar. Então eu tenho lá uma variação, né, por exemplo, de 0 a 5 volts, né, ou uma intensidade X. Eu vou estabelecer aqui um corte que a partir disso ele vai acender, a partir disso ele vai apagar. Basicamente, a ideia é essa aqui do LEDzinho aqui, tá? Então, aqui no caso, ó, a gente vai ter um limiar, né? Então, esse limiar aqui que a gente estabeleceu aqui, ó, isso aqui, ó, esse limiar aqui, ele pode ser variável, né? Então, eu coloquei ele numa variável aqui, né? Então, o limiar aqui, por exemplo, eu estou colocando como sendo 1,5 volt, né? Então, eu poderia vir aqui apenas trocar este limiar e o resto estaria funcionando, tá? Muito bem. Então, dependendo desse limiar aqui, né, eu vou acender ou vou apagar. Então, se ele for maior que o limiar, eu acendo. Se for abaixo, eu apago. Muito bem. Mesma coisa lá, vou fazer a leitura, né, com o analog read. Estou agora definindo novamente o pino 0, né, como sendo de leitura, e faço lá, mesma conversão, né, recebo na porta 0, faço a conversão e entrego então para voltagem LDR. E aí então ele vai mostrar essa voltagem, de acordo com essa voltagem, então eu vou acender ou apagar o LEDzinho. Basicamente isso. Vamos ver lá no simulador. Alguma dúvida aqui? Vejam que a gente está utilizando mais ou menos a mesma coisa, né, que a gente utilizou no exemplo anterior. Só agora a gente vai estar o quê? Dependendo do que está entrando ali, então, a gente está fazendo um ajuste no LED. Basicamente isso. Beleza, pessoal? Vocês estão aí ainda? Firme e forte como pego na areia movediça. Estamos sim. Beleza, então. Muito bom. Então vamos lá. Opa, então vamos lá no Tinkercad. Deixa eu já disponibilizar esse para vocês. Vou disponibilizar. Depois eu disponibilizo tudo junto, vai. Vamos, senão a gente perde muito tempo. Cadê? Aqui, ó, resistor. Fotorresistor. Então, a mesma ideia, né, que a gente fez. Estamos aqui, ó, com o circuito montado, né, igualzinho aquela figura lá que nós fizemos, né? E o código, né, também, todo ele aqui digitado igualzinho, né? Então, vamos agora executar.
Aqui, né, no caso, a gente não tem como apagar ou acender a luz, então a gente interage com o sensor aqui, né? Então vamos iniciar a simulação. Eu tenho que mostrar aqui, porque eu tenho que ter o monitor serial. Então vamos colocar só um pouquinho mais para cá. Então está aqui o nosso circuito. Então ele está lendo lá, ó, 4.3. Da onde que ele está lendo isso? Então se a gente clica aqui no sensor, a gente consegue interagir aqui com ele, ó. Então aqui está escuridão, né? Aqui uma lâmpada totalmente acesa, né? Então aqui, ó, ele está me entregando um valor, né, próximo de 0, né? Então aqui então o foto a luz, né? Então a luz incidindo aqui sobre ele, né? Então ele está me dando uma resistência X aqui, uma outra resistência. Então se não tiver luz nenhuma, né? Ele me entrega quase nada de resistência, né? Então não tenho resistência nenhuma, a mesma, vamos falar assim, voltagem de entrada está sendo a de saída. Aqui, ó, com a luz, ele então efetivamente dá uma certa resistência, né? Aqui, então quase que total, né? Uma resistência quase que total aqui, me entregando aqui uma baixíssima voltagem, né? Tá joia? Eu posso aqui fazer alguns ajustes aqui para efetivamente eu conseguir zerar, né? E aqui em cima, ó, quando eu tenho 0, né, de luminosidade, o LED acende. Aí eu vou crescendo aqui, ó. Por exemplo, aqui ele está me entregando lá 0,97, o LED então aqui apagou, né? Então, se eu venho um pouquinho mais para cá, mais para cá, mais para cá, lá 1,3, agora ele acendeu lá, porque eu estou entregando 1,76 de voltagem, tá? Então aqui é muito sensível, né? Então aqui ele já, absolutamente com um pouquinho já de luz, ele já tem uma certa resistência aqui, tá? Eu poderia trabalhar com o limiar um pouquinho mais aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com 0,4, né? Então eu poderia trabalhar, por exemplo, no meio aqui, ele está me entregando 0,46, então eu poderia trabalhar com isso. Então eu mudo aqui o limiar, né? Vamos parar aqui a simulação, alterar o código aqui, para, por exemplo, 0,4. Então agora eu teria uma outra forma de interagir lá, ó. Iniciar simulação. Então está aceso, está aceso, está aceso, está aceso, né? E agora, ó, só a partir daqui que ele apaga, que ele me entregou 0,4, né? Olha lá, 0,36, por exemplo, está abaixo do limiar, né? Tá? Então, é isso. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Então aqui é como se estivesse acendendo ou apagando uma luz, né? Basicamente isso. Uma intensidade de luz aqui. Então se você tiver aquele dimmer, né? Dimmer, você consegue regular a intensidade de uma luz e aí, consequentemente, você teria mais ou menos esse mesmo efeito aqui. Tudo bem? Dúvidas? Então, acho que nenhuma por enquanto. Nenhuma, né? Então tá bom. Então agora vamos fazer o próximo aqui. Vamos seguir então. Muito bem. Agora, olha, eu tenho aqui um sensor de temperatura. É uma coisa, né? A ideia é mais ou menos a mesma. Só que esse daqui, efetivamente, o que vai acontecer? Mesma coisa que o anterior. Só que, efetivamente, né, eu tenho aqui esse sensor que ele vai me entregar, então, um determinado resultado, né? Então,
um resultado para... então, ele lê o valor, né, e ele pode entregar um resultado, né, você consultando lá o datasheet dele, né, ele entrega um resultado, né, e ele consegue, né, ler uma temperatura de 0 a 100 graus Celsius. Então, esse aqui, efetivamente, este modelo aqui, né, ele consegue, então, entregar, né, basicamente, um resultado, ou ler, né, entre 0 e 100 graus centígrados, né, de 0 a 100. Né? Muito bem, muito bem, muito bem. O que mais? E aí, efetivamente, como eu quero fazer, né, entregar a temperatura tanto em Kelvin quanto em Celsius, então aí, basicamente, eu tenho que fazer lá as conversões que efetivamente ele me... ou seja, as conversões normais, né? Ou seja, a conversão de temperatura aqui de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin, né? Utilizando aqui formulinhas simples aqui. Muito bem. Então, eu vou ler basicamente aqui o valor, né, de entrada, né, valor de entrada, e efetivamente vou calcular aqui a temperatura. Vamos colocar isso daqui lá na nosso simulador. Vamos ver como isso aqui funciona. Vamos executar aqui. Acho que eu já tinha feito, mas acho que não. TW, serial. Uai. Eu tinha feito, não está aqui? A temperatura está aqui. Não, mas esse aqui, temperatura é outro. Ah, desculpe. Lembrei o que aconteceu aqui. Isso daqui é o seguinte, então esse daqui é o sensor de temperatura, né? Eu não tenho, se a gente for aqui no Tinkercad, né? Criar aqui um novo circuito, né? Não tem, né? Eu estava aqui meio perdido, falei, mas o que eu fiz aqui? O que eu pus aqui? Não tem aqui aquele sensor de temperatura específico que a gente utilizou aqui, né? Analógico, né? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse daqui, esse sensor NTC aqui, não tem no Tinkercad, tá? Então, eu tenho ele aqui e não deu tempo de fazer o circuito aqui para vocês. Na verdade, eu esqueci, não é que não deu tempo. Cadê o sensor de lentes de temperatura? Aqui, ó, achei. NTC, ó. Ué? Sumiu daqui. Eu tenho a caixinha aqui e sumiu o sensor daqui. Não sei onde ele foi parar. Eu ia mostrar para vocês agora aqui. Vocês podem até ver, ó. Tem a caixinha aqui, sensor NTC, e não tem nada aqui dentro. Sumiu. Devo ter colocado em alguma outra caixinha quando eu for. Agora não dá tempo de a gente procurar aqui. Mas o que acontece? Não tenho esse sensor, ou melhor, não tem ali no Tinkercad, então não dá para a gente fazer a simulação. O que eu consegui achar no Tinkercad, agora eu entendi o que eu fiz aqui. A gente faz com uma certa antecedência e depois a gente fica perdido aqui. Um outro sensor de temperatura, esse TMP aqui, né? Que ele, basicamente, segundo as especificações do datasheet dele, né? Então, ele tem aqui um circuito interno, né? Veja que eu não preciso fazer pull-up, pull-down dele, ele já faz isso automaticamente aqui dentro, tá? Então, ele já me entrega um valor aqui
já normalizado, bonitinho, né? Que efetivamente, conforme o datasheet lá dele, né? Ele tem uma medição, olha lá, de menos 40 graus a mais 125 graus centígrados, ok? Então, se vocês quiserem depois acessar o datasheet dele, está aqui o link, né, na apresentação. Então, o que nós vamos fazer, né? Basicamente, a gente vai ler isso daqui. Mas, né, como é que eu faço essa conversão? Então, eu sei, né, que vai chegar, né, uma temperatura para mim, né, ou seja, uma temperatura entre 40 e 125, né? E a tensão de operação dele, né, pode ser essa aqui, então é bem ampla, né, o espectro de trabalho dele. Então, aqui, né, eu posso colocar 3.3, 5 volts e assim por diante, tá? E ele vai me entregar a temperatura que ele tiver, então, observando aí no ambiente. Muito bem. Só que eu pego, faço essa ligação lá e o que acontece? Então, vamos fazer do zero, né? Só para a gente entender como que a gente chegou a isso daqui, tá? Eu não quero já fazer isso aqui, deixa eu descartar aqui, colocar isso aqui do lado e vamos lá no Tinkercad fazer isso aqui do zero, só para mostrar para vocês, né? Também como que a gente pode trabalhar isso. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos criar aquele circuito lá rapidinho, né? Deixa eu só diminuir aqui os elementos aqui. Ctrl menos. Diminuiu? Não. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, olhando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse aqui é um transistor. Esse aqui, ó, sensor de temperatura. Então, a gente vai utilizar esse carinha aqui, tá? Então, vamos pegar uma protoboard aqui. Vamos colocar o sensor aqui, né, em algum lugar. Opa, esse aqui. Aqui. Vamos pegar o Arduino. Colocarmos aqui. Ok? Então, ele trabalha, né, de maneira tranquila. Então, vamos pegar aqui, ligar aqui os 5 volts, energizar. Esse aqui e esse aqui vermelho. Muito bem. Estou fazendo aqui meio assim, sem muito critério aqui, só para a gente fazer rapidamente isso. Então, aqui está o nosso sensor, né? Então, a gente vai pegar aqui, ó, vamos ligar, olha lá, potência, então aí tem certinho, tá? Cuidado com isso, olha lá, potência, então a gente liga no potência, aqui, e o ground no ground. Só mudar para preto, preto. Muito bem. E aí a gente vai ler este valor aqui, tá? Então aqui, ó, eu não sei, né, como que eu faço, né, vamos falar assim, opa, essa aqui. Como que eu faço para ler esses valores adequadamente? Então, o que eu, uma sugestão aqui, né? Eu venho aqui no simulador, então eu aproveito que é um simulador, né? E eu faço o quê? Eu vou interagindo com o sensor aqui e vendo que valores que efetivamente ele me dá. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Então, eu venho aqui no código, ó, coloco lá, continuar. Vamos aproveitar algumas coisas aqui, né? Só deletar aqui. Então, a gente vai lá, por exemplo, só inicializa lá, por exemplo, o pino de sensor, né? Por exemplo, pin sensor, e a gente vai colocar no A0, né? Então, a gente pode colocar o pin sensor, por exemplo, define aqui, né? Define, né? Pin sensor A0. Muito bem.
Uma vez que a gente definiu, a gente vai então estipular, então o sensor, né, o A0, a gente não tem que estipular que efetivamente ele vai ser de entrada, porque ele já vem automaticamente dessa forma. No setup aqui, a gente só vai definir o serial begin como sendo 9.600 bounds. Muito bem. E aqui, ó, no loop, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler, né? Então, vamos só inicializar uma variável aqui, ó, int read, read não, leitura, né? Leitura, posso inicializar ela com 0, aqui em cima. E aqui, então, eu vou fazer o quê? Leitura vai receber analog read de quem? Do sensor. Tá? Então, o pin sensor, eu vou ler exatamente o valor. Vai vir um valor aqui que eu não sei qual é, tá joia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso daqui. Então, eu utilizo lá serial print, ok. Só para a gente saber, ó, leitura, 2 pontos, ponto e vírgula. E serial.println, o valor que eu estou lendo ali, ó, leitura, tá? Muito bem. Por que isso? Porque eu tenho que entender que valores, né, eu estou efetivamente lendo, né, lá no sensor, porque geralmente não é 0 e 1023 ou 0 e 5, ou seja, muitas vezes ele vai entrar ali valores que efetivamente a gente não encontra no datasheet, né, e efetivamente a gente tem que entender para fazer a fórmula de conversão, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou vendo os valores que entram e eu vou interagir com esse sensor para que efetivamente eu consiga entender a margem de valores que ele vai me dar. Vocês estão entendendo ou está confuso, pessoal? Para mim está de boa. Está de boa, né? Então, olha só, eu vou interagir com ele e eu vou, então, conseguir ver o curso, basicamente, do começo ao fim, de valores que ele me entrega, tá? Então, vamos fazer a simulação aqui, ó. Está simulando, né? Vamos abrir o monitor aqui. E olha só, ele está me entregando um valor 153. Mas que valor é esse? Né? Então, vamos vir aqui, ó. Vamos interagir com o TMP, ó. No meio, ó. Ele está no meio, tá? Então, no meio, ele está me entregando o valor 153. Eu vou jogar ele todo para o lado esquerdo, que significa o quê? Uma baixíssima temperatura. Segundo o datasheet, aqui seria um valor de menos 40 graus. Então, o que eu estou vendo aqui? Ó? Menos 40 graus, ele está me entregando um valor aqui no A0 de 20, tá? Então, o que eu faço? Eu anoto exatamente esse valor. Deixa eu pegar aqui uma caneta, né? E vou anotar esse valor aqui, ó, 20, tá? Então, eu faço aqui, ó, menos 40 é igual a 20, tá? Aí eu venho aqui, interajo com ele e vou lá para o máximo. Aqui, ó, deixa eu só ampliar aqui para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, ele está falando que eu estou interagindo aqui e dando um valor de 125 graus centígrados. Aqui, ó, ele falava que é menos 40 graus, conforme o datasheet está falando, tá? Aqui, ó, no máximo, ele está me entregando, ó, 125 graus, ou seja, lá externamente está 125 graus, está sentindo aqui, né? 125 graus centígrados. E ele está me entregando aqui no pino A0, ó, 358, um valor, né, de 358. Então, eu venho aqui e anoto isso aqui, ó, como 125 graus é igual a 358. Tá joia?
Anotamos esses valores aqui, agora a gente já consegue, então, deixa eu reduzir aqui um pouquinho, eu consigo agora interagir adequadamente e obter qual é a temperatura, efetivamente, que esse sensor aqui está lendo, tá? Vamos parar aqui a simulação, né? E vamos para o código aqui. Então, muito bem, a gente já tem os valores, deixa eu reduzir o monitor serial aqui. Então, o que acontece? Eu venho aqui, faço a leitura. Tenho que imprimir isso aqui? Não preciso mais. Então, esse aqui, eu posso agora esquecer isso aqui. Agora eu vou fazer a conversão, tá? Eu quero o quê? Eu quero uma temperatura... deixa eu só transcrever aqui, ó. E nós obtivemos lá que menos 40 graus seria igual a 20. E 125 graus, 125 graus seria igual a, hoje está difícil, 358. Muito bem, então a gente vai fazer exatamente esse processo, essa conversão aqui, né? Como? Então, eu vou declarar aqui em cima uma variável, né? Do tipo float, porque, né, a variação ela pode variar, né, também os decimais aí, né? Então, não é exato, não é um número inteiro. Então, aqui vamos chamar ela de temperatura em graus Celsius, né? E aqui, basicamente, vamos inicializar ela com 0.0, sei lá, né? Qualquer coisa. E aqui, então, nós vamos fazer o quê? Ó? Temperatura em graus Celsius vai receber o quê? Eu poderia, né, utilizar aqui uma regrinha de 3, mas, né, o Arduino, na sua biblioteca, ele já me dá uma função que permite fazer um mapeamento. Nós acho que já utilizamos em aulas anteriores isso. Então, vamos aqui utilizar a mesma função. É a função map, tá? Assim, se eu não falei, vocês já aprendem e sabem, então, trabalhar com mais uma função legal aqui do Arduino. A função map, né, ela vai fazer basicamente um mapeamento, né, utilizando, para tanto, uma variável, ou seja, um valor. Então, eu estou entrando aqui com o valor, que é aquele leitura que eu estou observando lá do sensor, e ele vai fazer um mapeamento, tá? Que mapeamento ele vai fazer? Então, ele vai obter os valores de entrada. Qual é a variação que esta variável aqui pode obter? Vai ser de 20 a 358, como a gente registrou aqui, ó. No mínimo 20, no máximo 358. Legal. Eu quero que ele faça um mapeamento, então, né, de menos 40 a quanto? 125, tá? Ele vai fazer isso automaticamente para mim, de 20, ele vai então corresponder a menos 40, 358 a 125. Se tiver algum valor intermediário aqui, ele automaticamente vai ajustar e me entregar o valor aqui correspondente, tá? Então, ele faz isso, esse ajuste automaticamente. Essa função faz automaticamente esse ajuste, tá? Poderia usar uma regrinha aqui de 3? Poderia também, tá? Ficaria um pouquinho mais complexo aqui, mas daria também para fazê-lo. Então, aqui, agora eu vou imprimir, aqui, ó. Então, imprimindo a temperatura. Então, aqui, ó, serial.print temperatura em Celsius. 2 pontos, um espaço, fecha, ponto e vírgula. Serial.println, para ele pular para outra linha. Agora, a nossa temperatura, temp C. Tá?
Se eu quisesse aqui colocar, né, ou aquele o graus, né, logo depois, para, sei lá, então temperatura só aqui em graus Celsius, né, dá para a gente fazer aqui também. Mas vamos ver se está funcionando, antes de ficar colocando florzinha aqui, vamos ver se está funcionando. Imprimo a temperatura, e aí gasto aqui um tempinho aqui, delay, sei lá, 1000, e vamos ver o que acontece aqui. Vamos iniciar a simulação. E agora, vamos entrar no monitor aqui, ó. Ele está me entregando 24 graus. Né? Vamos interagir aqui, ó. Então, aqui, ele está... Se eu movo lá para cá, ó, ele me entrega, então, menos 40 graus. Se eu vou lá para o final, ou seja, como a gente queria efetivamente, né? Então, se eu estou aqui no meio, olha lá, ele está me entregando valores. Vamos só aumentar um pouquinho, né? Às vezes dá uma pequena diferencinha aqui de ajuste, né? Mas aqui, ó, ele está falando que está, sei lá, 20 graus e ele está me entregando 21 aqui, ó. Então tem uma diferencinha pequena aqui, né? Que depois a gente pode ajustar. Né? 36, 35, tá vendo? 18, 18. Então, a gente poderia ajustar isso aqui depois. Tá vendo que é aqui, ó, em menos 19 ele já está correto, tá vendo? Então, depois a gente poderia fazer algum ajuste aqui, né, necessário, ó lá. Aqui em 110 ele já está fazendo correto, tá? Então, é isso. Então, ele está entregando também valores positivos, inteiros aqui, né? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Ao utilizar um sensor que efetivamente eu não conheço, eu queria mostrar o processo, mais do que fazer a conversão, que isso aqui é tranquilo, né? Mostrar o procedimento, uma vez que eu pegue um sensor que eu não consigo, eu não sei, ou não tenho datasheet, alguma coisa assim, como é que eu posso, né, interagir com ele, é lógico, né, utilizando um simulador, e efetivamente obter valores, e aí, em cima desses valores que eu obtive aqui, fazer, então, o mapeamento aqui dele. Tudo bem? Professor, tranquilo, só não entendi muito esse negócio de 20, 358, por que estava assim? 20 e Mas sempre que o 358? sensor estava lendo esses números. Vamos lá, isso é importante, porque isso é a base do que eu falei. Vamos só comentar aqui, ó, só para a gente não perder o código, parar a simulação, vem o código aqui. Opa. E aqui, Muito bem. Até aqui, ó, que eu leio o que está acontecendo lá no sensor aqui, você entendeu? Eu tenho que utilizar isso para ler? Não sei, professor, eu entendi a pergunta do Pedro, não entendi tudo, não entendi por que o sensor estava lendo desse jeito, se no datasheet dele falava que ele ia de menos 40 a 125. Não, ele falava que ele poderia funcionar em temperaturas de menos 40 graus, ou seja, ele conseguiria ler, né, e me entregar um valor de menos 40 a 125 graus. Tudo bem? Uma coisa é o trabalho dele, né? Ele vai funcionar no ambiente onde a temperatura varia de menos 40 graus a 125, tudo bem? Esse é o trabalho dele. Eu acho que eu entendi meio que a dúvida dele, o do 20 e 358. Eu acho que esse 20 e 358 seria o bits, né, que ele está lendo. Então, exatamente, eu vou chegar exatamente nesse ponto, Wagner. Então, uma coisa é onde ele trabalha, tá? Então, esse carinha aqui, ó, você pega ele, né, e coloca ele em um ambiente, muito bem. A outra coisa, tá vendo esse
pininho aqui, ó, Vout aqui, ó, é a tensão de saída dele, tá joia? A tensão de saída dele, ele aqui dentro, né? Ele efetivamente já está fazendo uma conversão, tá? Uma conversão e entregando aqui, ó, né, um valor X, né? Um valor que efetivamente, se eu fizer, dado um valor aqui, se eu fizer a conversão lá para 1020, para 10 bits, né? Os valores convertidos vão ser, então, entre 20 e 358. Então, o valor aqui, ó, de energia que ele está entregando aqui, já convertido, né? A conversor analógico digital do Arduino, tá? Lê esse valor aqui em voltagem, né? E vai fazer a conversão. Essa conversão proporcionou valores entre 20 e 358. Poderia ser aqui valores entre 50 e 100, tá? Poderia ser valores entre 500 e 550, por exemplo. Sei lá, qualquer valor. Então, ele está me entregando aqui uma certa voltagem, tá? Que me proporciona, quando eu faço essa conversão de voltagem, tá? Valores entre 20 e 358. Conseguiu entender? Ou não? Assim, eu consegui entender, sim. Porque assim, ó, deixa eu tentar falar de um outro jeito aqui. Temos aí mais uns minutinhos. Se eu abrir aqui, vai dar... Não vai dar tempo. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, então o datasheet dele está falando isso, certo? Deixa eu abrir na apresentação aqui, pronto. Aqui. Tá difícil hoje, aqui, ó. Muito bem. Aqui. Então, o datasheet aqui dele está falando aqui, ó, entre 40 e 125. Eu entendi a sua dúvida. Você pensou que esse menos 40 aqui, ele fosse entregar aqui, certo? Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte, ele vai entregar uma tensão aqui, o Vout aqui, uma tensão, né, que vai ter uma certa variação, né, que é a tensão de operação, é a tensão que entra aqui, mas a tensão que sai, né, aí o datasheet não fala, tá vendo? Ele só fala que a precisão vai ser de em torno mais ou menos 2 graus centígrados, né? E a linearidade vai mudar de 0,5 em 0,5, só isso. Então, quando você estiver trabalhando com isso, né, e o datasheet você não conseguir, e tiver essa opção de simulador, né, então você poderia fazer exatamente isso. Se você não tiver, né, a opção de um simulador, você liga lá no protoboard, entra aqui, e aí você faz a mesma coisa, né, que eu estou fazendo aqui, né? Se você ligar esse sensor certinho, né, utilizando essa tensão de entrada e saída. O único problema, né, que como é que você vai chegar a 125 graus aqui para você verificar, né? Então, você teria que, por exemplo, né, mergulhar esse sensor aqui numa água que você saiba que esteja, sei lá, 125 graus centígrados, entendeu? Por exemplo. E depois você chegar e mergulhar ele, né, numa, sei lá, em algo muito, muito, muito gelado que esteja a menos 40 graus.
Ou se você, né, tiver que trabalhar num ambiente, né, ou seja, de 0 graus, você saiba, né, que não vai chegar a menos 0 graus, ou que efetivamente ele esteja a não mais do que 100 graus, então você mergulha ele na água, né, fervendo lá e coloca ele lá no congelador, né? Sei lá, congelador acho que não fica menos do que... fica um pouquinho menos, né, do que 0 grau. Sei lá, coloca no gelo, né? Aí ele vai chegar no 0 grau. Muito bem. Aí você vai identificar, então, 0 graus é tanto, 100 graus é tanto, você entendeu? Então você vai ter uma variação aí, já 2 pontos de variação, de 0 e de 100 graus. Você não vai ter todo o curso dele, mas aí você pode fazer aproximações, tá? E aí o que acontece? Se você colocar ele, então, em 0 grau, ele vai chegar aqui, nessa aqui, um determinado voltagem, que daí o que acontece? Ó, a voltagem vai chegar. Você vai ter lá um conversor analógico digital, certo? ADC, né? Analógico digital converso, né? Que vai converter ele para determinados patamares, né? Basicamente, vai me entregar aqui, ó, no caso aqui dessas entradas aqui, ela vai me entregar 10 bits. Aí, se eu fizer a conversão desses 10 bits aqui, ele vai me dar um valor, tá? E é esse valor, basicamente, que nós estamos lendo ali. Eu peguei, coloquei ele no máximo de frio e ele me deu um valor aqui, ó, de 20. Ele converteu lá os bits e ele me deu um valor de 20. Eu coloquei depois ele no máximo de temperatura alta e ele me deu um valor, né, da conversão dos bits aqui de 358. Entendeu a ideia? Está entrando uma determinada voltagem aqui. Essa voltagem aqui, ela não varia de 0 a 5 volts, por exemplo. Ela tem uma certa variação aqui. Ela vai variar um pouquinho mais do que 0 e bem menos que 5 volts, tá? E essa variação aqui vai resultar nesses valores aqui, ó, de 20 a 358 quando convertidos aqui. Entendi, professor. Achei estranho, mas não entendi. Achei estranho. É que, efetivamente, né, a temperatura, né, ou seja, o valor, né, que ele está entregando como Vout aqui, ó, ele efetivamente está utilizando internamente aqui um processo de conversão de temperatura para voltagem, né? Entendeu? Na verdade, uma resistência interna aqui, né? Mas tem outros que vão me entregar, se tiver no mínimo aqui, eles vão me entregar 0. 0, 0. Né? Outros, né, vão me entregar 1023. Né? 1023. Aqui do outro lado. Então vai depender do sensor que você está utilizando aqui. Então aqui é só uma maneira de você, quando não sabe esses valores, fazer essa conversão, né, de maneira aí automática. Automática não, né? Calculada, né? Saber como calcular. E aí está o como calcular, e aqui a gente está calculando com a função map, tá? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo certo, sim, professor. Tá. Então, na certo. próxima... Beleza, Rafael, obrigado. Então, na próxima aula, a gente vai ver aí como que funciona, né, a PWM, que ela vai, então, simular, né, a ideia do analógico por meio de vamos falar, uma frequência com que os pulsos vão ficar
altos ou baixos, né? Basicamente, a ideia é essa, né? Então, você tem dentro de um determinado ΔT, né, dentro de um período aqui de trabalho, né, quanto tempo, né, o pulso vai ficar alto ou baixo, né? E aí a gente vai utilizar este procedimento, né, para daí fazer a regulagem, né, de elementos simulando aí basicamente o analógico. Mas vai ser simplesinho, bem simples. Daí a gente combina depois. Pessoal, obrigado pela aula de hoje, né? Desejo até a todos amanhã, aí professor. excelente. E fui para São Paulo. Flavião, boa viagem para você. Obrigado. Até amanhã, então. Até amanhã de madrugada. Abraço a todos. Abraço a todos aí. Falou, professor. Até amanhã. Falou, até amanhã. Professor, até amanhã. Falou, Vitor. Obrigado. Até amanhã. Falou, professor. Até amanhã. Falou, Ellison. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.